Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod com garantia de prosa boa, né, Márcio? Fernanda, hoje eu não vou sair desse programa sem gritar um Vila bem forte, não, gente, não viu? começa não, E vai ter ressonância. Aí, tá vendo aí? Tem correspondência do outro lado. Estamos É recebendo verdade. aqui Leonardo Riso, empresário do ramo imobiliário, político também e um entusiasta da cultura. E do né? futebol com E o do glorioso futebol. Vila Nova, E tá? é isso, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né? Vamos aí bater um papo descontraído aí sobre tudo que está acontecendo, sobre as atitudes nossas, né? Sobre da importância da sociedade descobrir homens que possam se tornar homens públicos. Exemplo aqui do Márcio, que tem um trabalho Vamos lançar gigante, a candidatura dele aqui. o Márcio não precisa lançar candidatura não, já está lançada. Lá no Norte só se fala no Márcio candidato a deputado estadual. O Norte faz questão de ver ele candidato. É Porongaratuba, Uaçu, Niquelândia, toda aquela isso, hein, região Márcio? tá muito assim Ela sou fechada. rodeado com de ele. amiga e fica fácil, né? Ainda sendo vilanovense? É Vila Nova. Vocês vão querer começar? Eu tenho certeza que o Márcio vai querer começar falando dessa paixão de vocês pelo Vila Nova. Você já foi presidente do Vila, né? Continua acompanhando tudo muito de perto? Acompanhando, lógico. Uma vez vilanovense, sempre vilanovense. E como clube único. Não no Brasil, não me interessa ver um outro time jogando que não seja Vila Nova. É uma paixão e quem torce para Vila Nova sabe o que é isso. É isso, acompanhando como torcedor agora, né, Márcio? Mas o Riso, ele tem uma marca empreendedora dentro do futebol goiano. A gente, logicamente, por conta da rivalidade, fica brincando e tal, mas o Riso, ele tem uma contribuição com o esporte. Isso é muito importante porque o setor empresarial, muitas das vezes, não vê o quanto o esporte ele faz também um trabalho social. E o próprio Vila Nova é exemplo disso. Mas isso é uma coisa que é o seguinte, na nossa vida nada foi por acaso, tudo foi planejado. Eu fundei a empresa, eu tinha 20 anos. Eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário com 14 anos. Aos 16 eu era procurador dos homens que tinham feito Goiânia. Aos 18 achei que já tinha ganho um dinheirinho, fui para os Estados Unidos, querendo ser ator, não fui bem sucedido. Não fui bem sucedido, eu queria ser ator. Não fui bem sucedido, voltei e aos 20 fundei a Riso. Então eu diria para você o seguinte, e tudo em cima de um propósito. A gente queria fazer algo diferente. E é o que a gente tem feito ao longo desses anos todos. No caso do Vila Nova, eu queria ser presidente do Vila Nova antes dos 50 anos. Então eu, com 30 anos, como empresário, já queria ser presidente do Vila Nova e fui. Essa é uma coisa interessante. Antes disso, de 90 a 2000, a gente trabalhou fortemente para transformar a cidade de Goiás em patrimônio da humanidade. E do ano 2000, a gente fez também o Instituto Riso, que está aqui em frente do Riso Plaza, onde nós estamos. Tudo isso de uma forma de gratidão à cidade, que me deu tudo aquilo que tenho. Então, eu tenho essa cultura comigo. Eu acho que você tem que reverter benefícios aonde você teve benefícios, vantagens. E essa cidade, de uma certa forma, nós já lançamos mais de 120 bairros, no universo de quase 700 bairros. Então é uma coisa expressiva, é mais de 20% dos bairros de Goiânia. E em cima disso, nós temos feito todo esse trabalho, né? Que eu digo Vila Nova, que eu digo Instituto Riso, e a gente sempre dando apoio à cultura e ao meio ambiente. Riso, você veio de uma família que já atuava no mercado imobiliário ou você foi um desbravador? Não, eu venho de uma família de 10 irmãos. Nascemos na cidade de Goiás, meu pai bancário, minha mãe costureira, e a gente tinha que se virar nos 30 para dar conta. Por isso que quando viemos para Goiânia, eu com 14 anos já tive que trabalhar. Tive a sorte de trabalhar na imobiliária Faisal, aí me relacionei muito com o mercado imobiliário, onde conheci essas pessoas todas que fizeram Goiânia, Jerônimo Coimbra Bueno, Lorival Lousa, Otamir Moura Pacheco, enfim, essas pessoas todas que trabalharam. Então, eu trabalhei com eles, fiquei aí até os 17 anos, fui para os Estados Unidos, voltei e fundei a Riso. Então, fundei a Riso já com um propósito, sabendo o que a gente queria. Então, se você analisar a trajetória da Riso, você vai ver que tem muito vínculo com a cidade. Um exemplo,
Em 88, eu fui nomeado procurador de Solorival, que já era procurador desde 80. Eu vendi o Jardim Goiás em 83 a prestação para pagar a dívida do shopping para o Solorival. Mas aí ele me convocou para ser representante dele perante a prefeitura para que nós pudéssemos fazer um planejamento novo de Goiânia. Em 92, aprovamos o Parque Los Andes, levamos a prefeitura para lá. Hoje é o Parque Los Andes. E um espaço onde nós iríamos levar todos esses outros órgãos que, de uma certa forma, já não caberia mais nesse espaço central, vamos dizer assim, central de baixo de Goiânia, da forma como foi projetada. É uma cidade feita em anéis. O primeiro anel já estava superado, que era para 50 mil pessoas. Então, a gente fez, vamos dizer assim, o segundo, o terceiro anel. E fizemos o Parque Los Andes e levamos esses órgãos todos para lá. E daí a minha briga hoje no Estado, porque doaram o prédio da antiga Assembleia para o TCM de uma forma totalmente ilegal. Existe uma ação popular nossa em curso contestando isso. Porque esse projeto nasceu em 88. Nós demos a área para a área de Assembleia com a condição dela ceder aquele prédio para o município e ali ser a Secretaria da Cultura, com o Palácio da Cultura, com o MAC, que órgãos esses, com a Escola de Arte. Você idealizou isso tudo, né, Riso? Isso, ali para a não Assembleia. Eu, Mariano Hortêncio, Célia Câmara, Lorival Lousa, Jerônimo Coimbra Bueno, todas essas pessoas, nós fundamos uma associação para fazer esse trabalho. E para você ter uma noção, em 92 a gente já apresentou a solução do centro, porque a gente já previa isso. O que foi feito então? Foi feito um estudo, até a oportunidade de dizer aqui para vocês, aonde está o Bosque dos Buritis é o Marco Zero de Goiânia. Então, naquele espaço, a gente iria fazer todo esse espaço, por quê? Porque na Rua 26, a 500 metros dali, tem o Museu Pedro Luvico, que foi quem criou Goiânia. A mais 400 metros desse museu, você tem já a área do Centro Cívico, onde você tem aquela obra do Ciron, lindíssima, e você tem o cavalo do Pedro Luvico ali, já caminhando para as Três Raças, que é uma obra da Neuza Pereira. Então, era para esse espaço ser tão somente do Estado, como é hoje. E o Estado, por sua vez, colocaria os órgãos da Paranaíba ou da Goiás, na Goiás, Tocantins e Araguaia. Por quê? Porque são espaços que as pessoas poderiam ir a pé despachar com o governo. Eles tiram tudo do centro de Goiânia e querem revitalizar o centro. Como revitalizar o centro sem gente e sem renda? Onde estão os maiores salários do Estado? Está nos órgãos do Estado. Ministério Público, Procuradoria, esses órgãos. Por que esses órgãos não estão na Praça do Bandeirantes? Por que essas procuradoras e esses procuradores não caminham até o Palácio? Não engraxa o sapato na Goiás, toma um chopp num bar do final de semana, sabe? Então o centro teria vida. Não, o que fizeram? Hoje você vê a Procuradoria-Geral do Estado na República do Líbano. Não satisfeito, pegaram um hotel que não tem infraestrutura nenhuma, colocar lá o Ministério Público. Só aí, de aluguel, é mais de 1 milhão. Só nesse trabalho desses dois órgãos são mais de 8 mil pessoas. Essas 8 mil pessoas trafegando no centro revitaliza qualquer centro com essa renda deles. Então faltou um pouco de vamos dizer assim, de gestão. E é essa minha indignação que me fez ser um homem público. Vamos falar mais sobre isso. Antes vamos falar da FEComércio que está com a gente, Márcio. Fernanda, a FACIEG ela tem a honra e o orgulho de ter muitas parcerias na sua caminhada. E uma das instituições que mais tem nos ajudado no nosso sistema é, sem dúvida alguma, a FEComércio. A FEComércio fez um convênio através do SESC Senac com as nossas ações comerciais, que está nos detalhes finais para a gente colocar em atuação, onde nós vamos trazer benefícios para todos os associados. Agora, tem que estar dentro dessa ação comercial. Se você não é filiado, aí não tem como você ser contemplado com esse benefício. Então, nossa gratidão e reconhecimento ao presidente Marcelo Baioc pelo belo trabalho que está sendo desenvolvido. Antes da gente pular para esse capítulo da vida pública, deixa eu voltar ali atrás, nessa história de que você queria ser ator. Isso é curioso demais. Lá atrás você queria ser ator e onde é que virou a chave para entrar no mercado imobiliário? Voltou dos Estados Unidos com a cabeça virada.
Olha, uma coisa muito interessante. Eu nasci na cidade de Goiás. Aham. Então, aos 6 anos, aos 12 anos, eu era uma assistente de agente de turismo da Dona Cora Coralina. Eu tinha que levar os turistas para ver os monumentos. Tá? Eu adorava aquilo, decorar os monumentos, pegar aqueles turistas, levar ali para os pontos, gostava daquilo. E a gente já tinha, como era Lobinho, a gente já tinha uma escola de arte, de teatro. Então eu gostava muito. Eu falei, poxa, eu quero ser ator. Aí vim para Goiânia para sobreviver, tive que trabalhar no mercado imobiliário. E assim que ganhei um dinheirinho, eu falei, vou para os Estados Unidos para ser ator. Aí cheguei lá, não dei certo, porque era em 73, a primeira crise mundial do petróleo. Então havia um desemprego terrível nos Estados Unidos. Eu tinha um visto interessante, que era um visto de 5 anos como estudante. Cortaram o meu visto para 1 ano e eu, a cada 3 meses, eu tinha que sair dos Estados Unidos para renovar o meu visto, provar que eu não trabalhava. E assim fiquei 1 ano e meio. Eu fui para o Texas, porque no Texas tem uma cidade que chama San Antonio, que tem uma universidade chamada Alamo, que é conhecidíssima dos latinos, né? Onde Roberto De Niro, Dustin Hoffman, sabe? El Pacino, tudo estudaram e passaram por lá. Falei, esses caras são bons, vou para lá também. Vou na cola Vou deles. para lá também. Mas não deu certo, porque era muito complicado esse negócio. Aí eu ficava em Corpus Christi, San Antônio, El Paso, Texas, El Paso, México, ia para Monterrey para renovar o visto e voltava. E nisso foi legal, porque na crise do petróleo o Texas ficou muito forte. Aí surgiu Dallas, que não era até então uma cidade conhecida, mas surgiu com uma força violentíssima por causa do petróleo. Só era conhecido Fort Worth, que era como é a cidade que mandava na região do gado, e Houston já era um lugar de espaço, vamos dizer, da NASA. A NASA tem uma estação forte em Houston e medicina. E a capital, Austin, os Estados Unidos é todo descentralizado. Interessante. E Dallas surgiu com tudo. E aquele traçado de Dallas me fez muito ver Goiânia, que é um traçado muito interessante. Goiânia é uma cidade extremamente planejada. Eu falei, quer saber? Em vez de eu ser ator, eu vou voltar para Goiânia e vou montar uma empresa com o meu nome. Porque nos Estados Unidos, todo mundo assina o que faz. As empresas têm o nome Johnson os nomes Johnson, das John pessoas, Deere, sabe, Smith Wesson, se você sabe o que faz, assina. Mais ou menos assim. Aí a gente veio e criou a empresa com 20 anos, e eu hoje estou com 68 anos. Então, essa é a vida. E por que é o que eu estava dizendo? Aí depois dos 65 anos, eu entrei num partido político. Então, Entendi. isso tudo foi planejado. Porque até os 65 anos eu tinha que ficar à frente da empresa que eu fundei. Hoje não mais? Não mais no dia a dia. Isso já há 25 anos. Não é agora? É? Sim, sim. Há 25 anos que eu não assino nem cheque na empresa. Não sei nem do que é isso. Só trabalho com planejamento. A quem você delegou? Você As tem pessoas filhos que trabalhando? não, mas os meus filhos não têm cargo de direção da empresa, têm de apoio. Talvez um dia eles vão ter cargo de direção, mas estão aprendendo no processo. Mas as próprias pessoas que trabalham, a gente tem funcionários ali que têm 30 anos de casa, Você 35 capacitou anos. um time. E há 25 anos atrás a gente fez uma gestão corporativa, onde a gente fez hoje, está muito na moda, eles chamam de holding, onde nós fizemos uma holding e ali nós definimos as regras da empresa. Porque eu parti do princípio que eu poderia ter que atender um chamado divino um dia. Um dia todos nós vamos ter que atender um chamado divino. Falei, como é que fica uma empresa se a pessoa Você atende já o tinha chamado essa divino? lá atrás, isso é raro. Isso é uma coisa bem americana. É uma coisa de americano. Prática, né? Uma prática. Então, como é que viria? Então, eu, 25 anos, nós preparamos, coisa e tal. Hoje nós temos um CEO que está há 20 anos na empresa, que é o CEO. Hoje nós temos a gerente de gente, que é o antigo RH na empresa, que começou como assessorista do Riso Plaza. Então, tem um time de histórias muito Olha, interessante. Que história boa. Sabe? Ela começou como assessorista. Assessorista, e hoje essas pessoas. E todas as pessoas no Riso é isso. E instituímos uma coisa que eu acho que é extremamente agressiva, que é uma coisa que eu levei para as associações comerciais na minha campanha de senador, que é a meritocracia dentro da empresa. O que é uma empresa senão as pessoas que trabalham nela? Não é nada. Então eu estipulei que há 25 anos atrás que
20% do lucro da empresa é dos funcionários. E 20% é dos donos como dividendos. As E pessoas adoram 10%, trabalhar para você. e 10% é para tocar o Instituto Riso. Não tem ajuda nenhuma do Estado. Então, o que acontece? E assim tem sido. Então, isso tem dado a eles uma garantia. Mas para fazer isso também, é que nem, Fernando, a gente ia no endocrinologista. Para perder peso, você tem que fazer isso, aquilo. Para ter uma empresa com gestão corporativa desse nível, até o carro que eu ando, eu é que compro, com meu dinheiro, no meu nome. A gasolina, eu pago a gasolina do meu nome. Eu quero andar de avião, eu pago o aluguel do avião para mim andar. A empresa não me paga nada. A empresa tem 48 anos, 480 funcionários, não tem nenhum carro. Para você ter uma ideia. Eu disse, há 25 anos eu não assino cheque. Então, elas não precisam de mim para funcionar. E eu, de uma certa forma, tenho que ter minha vida com esses dividendos que ela me paga esses anos todos. E eu estou extremamente feliz e satisfeito. E no estatuto eu coloquei que aos 65 anos eu deixaria a presidência da empresa. Fiz 65 anos, fiz uma reflexão na minha vida, nesses 65 anos, dos 60 aos 65 eu morei em Madrid, na Espanha, para saber como é que seria mesmo a empresa se eu deixasse de ser. Eu morei na Espanha, foi muito interessante a experiência, né? Gostei muito. E fazendo aí uma reflexão dos 65 anos, eu cheguei a uma conclusão que eu errei num aspecto. Que foi nunca ser interessado pela política. A minha geração achava que quem mexia com política é quem não dava certo em nada. E isso realmente é o que aconteceu. E hoje nós temos aí leis, homens públicos, que só pensam no próprio umbigo. Esquecem do povo. Esquecem de quem produz riqueza para o Estado, que é os empreendedores, que são os filiados da FACIEG, que são as associações comerciais. Então, nesse Brasil, quem empreende e rende receita, tributos, para que os políticos possam gastar, não é respeitado. É como se nós fôssemos vassalos dos políticos. E é o contrário. Os políticos são empregados da sociedade. Então, inverteu-se as coisas. Então, achei que a minha sociedade errou muito nisso. Então, me interessei pela política, procurei um partido, achei o partido que eu queria, que é o Partido Novo, que me cabe, um partido ético, transparente, liberal, que trabalha a favor do empreendedor, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, sem privilégios do que acontece no governo hoje. É muito simples o que eu estou falando. Se você vê os privilégios do executivo, do legislativo e do judiciário, e você vê a miséria que o povo vive, está errado. Incoerente, né? É incoerente. Como que nós podemos ter essa luxúria no poder público e o povo não ter saúde, não ter transporte, não ter moradia, não ter nada, nem lazer, nem segurança? Então aquilo que o Estado se propôs a fazer, ele fracassou. Segurança, saúde, transporte, habitação, saneamento, fracassou. Ele não fez nada disso nesses 50 anos. Bom, essa indignação te levou para a política. Vamos falar da Solute para a gente voltar nesse assunto. Bom. Fernanda, o certificado digital é uma ferramenta hoje cotidiana na atividade empresarial de qualquer pessoa, do grande ao médio ao pequeno, todo mundo tem que ter o seu certificado digital. Agora, nós sempre batemos na tecla na importância de você fazer o seu certificado no local que possibilite uma segurança, porque através do certificado digital você vai estar fazendo as grandes operações dentro do seu comércio. E esses dados nas mãos de pessoas que não são idôneas, isso é um risco. Então, você não pode fazer o seu certificado em qualquer lugar. O nosso sistema, as ações comerciais, tem uma parceria com a Solute. A Solute é a maior certificadora digital do Brasil e que orgulhem é goiana. Então, quando você for fazer o seu certificado ou renovar, faça nas nossas ações comerciais. Porque além de você estar pegando um certificado com procedência, você também está ajudando o sistema a se manter, a fortalecer a entidade que vai te representar. Riso, você disputou uma vaga no Senado já, disputou A vice, né, na chapa do Fred, Em Goiânia. aqui em Goiânia, a vice-prefeitura aqui de Goiânia.
porque você tem essa ânsia por mudança. A gente percebe na sua fala essa indignação sua. Essa chama não se apaga, não. Você vai continuar tentando. Lógico. Inclusive, nosso partido é um partido que vai ter candidato a governador, a senador, deputado federal, deputado estadual. Eu tenho andado o estado todinho, conversando, despertando interesse em ter lideranças locais para que saia um candidato. Você vai tentar o Senado? Olha, eu vou estar à disposição do povo. Eu vou caminhar, eu vou falar muito, vou me colocar à disposição para fazer essa união. Sou de um partido liberal, vou trabalhar para unir a direita, vou trabalhar para eleger o Zema presidente da República, sem dúvida alguma. Eu acho que é o melhor candidato que nós temos, sob todos os aspectos. Então, eu vou estar muito à vontade para defender o que eu acredito, como cidadão, como uma pessoa que sabe perfeitamente aonde que está o entrave para tudo que nós estamos vivendo. Mas só pegar o gancho aí da política, nas anedotas políticas existia uma frase que falava assim, a esquerda só se junta na cadeia. E eu até fiz essa pergunta no evento que estava o senador Hamilton Mourão. Hoje não inverteu? Parece que hoje é a direita que não se junta, que está muito fragmentada? Eu não acho que a direita está fragmentada, não. Eu acho que a direita está muito unida. Eu acho que em 2026 a gente vai dar uma resposta à altura. Como eu digo direita, eu digo uma direita liberal. Eu não trabalho com direita de extremo nem com esquerda de extremo. E respeito todo o segmento. Eu mesmo tive um irmão que fundou o PT. Dentro de casa eu senti isso. Então é um embate ferrenho, sabe? Mas então eu digo que nós temos que trabalhar para a liberdade de mercado, para diminuir o tamanho do Estado. A sociedade não aguenta pagar o Estado inchado como é, injusto como é, desigual como é. A sociedade não aguenta mais. Acabou. Exauriu. E a gente vive um sistema político que parece uma monarquia. Eu vou sair candidato a isso. Minha mulher vai ser candidata àquilo. O outro meu vai ser candidato àquilo. E está tudo conversado. Ninguém fala nada. Nós estamos satisfeitos com o que está acontecendo? Nós não podemos, vai aceitar isso mais. Então vai ter, sim, a terceira via no sentido do diálogo, do respeito. Sabe por que isso? Por que que um dirigente pode dizer quem é que vai substituí-lo? Qual é o interesse dele, a não ser manter no poder? Então, é manter no poder para mudar o quê? Esses políticos que aí estão no poder há quanto tempo? Acima de 40 anos. É o tempo que eu tenho de empresário, que eu conheço todos esses políticos, todos que entraram. Todos eles só pensam a mesma coisa. Num continuismo, para manter o status de um poder que, ao meu ver, não tem nada a ver. O poder de ser homem público é a honradez de você poder servir o Estado, a pessoa, olhar nos olhos dela e se manter humilde e saber do seu tempo. Ir lá, fazer uma gestão e dar continuidade para que outros possam fazer. Aqui não. Há um continuismo sem fim. Como é que enxuga o Estado? Muito simples. Enxuga o Estado desburocratizando o Estado. Por que que para aprovar qualquer empreendimento aqui na indústria, nós precisamos esperar 2 anos por uma licença? Tem sentido um negócio desse? Tem sentido numa prefeitura você levar 3 meses para aprovar um projeto? Levar 8 anos para aprovar um desenvolvimento imobiliário? Isso é falta de competência. Isso é falta de investimento aonde interessa o Estado, que é no ser humano, na inteligência. O Estado trava a vida do Trava. cidadão. Você é muito exemplo. Assembleia. Tem sentido uma Assembleia ter 5.800 assessores. Para quê? Se não for para fazer política. Tem sentido uma presidente da Assembleia dar emprego para todos os ex-candidatos que não foram eleitos. Só para quê? Para manter política. Se isso não é abuso de poder, o que é abuso de poder? Aonde está o Ministério Público? Como é que permite um negócio desse? E é o que a gente vê todos os dias. É privilégio daqui, privilégio dali ou não? É muito simples. Se diminui com isso, dando bom exemplo. Então, se o executivo é austero, o legislativo vai ser austero. O judiciário vai ser austero. Se há excesso de caixa, e há,
Porque você vê o presidente, vamos voltar na Assembleia ou na Câmara, é a mesma coisa. Mas na Assembleia, o que disse, nós temos em caixa 400 milhões. É verdade, Carapalho. Porque a receita do Estado só aumenta. E ele tem um percentual dessa receita. Então o político não tem interesse de não votar contra aumento de imposto, porque o dinheiro vai para o bolso dele, para a caneta dele, distribuir para a base eleitoral dele. Outro dia eles estavam querendo comprar iPhone 16 Pro Só Max. iPhone? Minha filha, o 512 SW4 de um ano que as caminhonetes estão usadas, as que compraram Lux, ele vai doar para os prefeitos do interior. Isso não é abuso político? Ostentação. É abuso econômico? Que absurdo, que absurdo. Entendeu? E num propósito que vai ser, e está lá declarado, eu quero ser deputado federal, fulano vai ser isso, meu pai é aquilo, meu irmão é aquilo outro, minha mulher vai ser isso, o outro, que país é esse? Aqui não é monarquia, aqui é uma democracia, sabe? Parecendo isso. Então, eu acho isso um absurdo. Aí vem a máquina, porque na mídia, você vê, quem anuncia na mídia maciçamente é só governo. Tem sentido. Esse governo está aí, critica o outro governo. E eu vou dizer para você, já estão iguais em despesas de publicidade. Esse governo que nós temos aqui, com o governo aí do outro. Já se gastam bilhões, já pode-se dizer em bilhões de gastos nos anos de governo. É um dinheiro suficiente para resolver o problema de moradia. Parece que é uma coisa assim que eu não consigo entender. É possível sentar lá e fazer diferente? Lógico. Vamos falar da SCPC. Fernando, a gente sempre bate muito na tecla da importância de fazer uma venda com segurança. Então, você comerciante, quando você receber o seu cliente, não só você olhar a questão se existe já alguma negativação, mas também qual é o poder de compra, de pagamento daquele consumidor. E você tendo uma ferramenta eficiente vai facilitar demais a sua vida, vai melhorar muito os resultados da sua empresa. Por isso nós te apresentamos o SCPC, Sistema Boa Vista, que é o maior banco de dados do Brasil e você tem acesso através das nossas redes de ações comerciais. Então procure lá que você vai ser bem informado para ter essa ferramenta tão eficiente. Fernanda, o Riso no final da fala dele ele comentou a questão da moradia. Né? Você é do setor imobiliário, você conhece bem. Como que você enxerga o adensamento da nossa capital? Né? Eu fico observando todo dia saindo um novo espigão. Né? Nós temos um planejamento que vai absorver toda essa estrutura que está sendo montada em alguns setores de Goiânia, esses prédios? Eu acho que não. Isso é uma coisa que precisa prestar atenção, muita atenção. E isso é uma coisa que a sociedade perde muito. Às vezes a pessoa tem um ideal, no passado fazia uma casa no local, porque ele queria aquela casa naquele local. De repente não permitia prédio, agora permite prédio. A cidade é planejada, ela tem que ter um planejamento. O que aconteceu em Goiânia nesses últimos anos, de uma certa forma, foi uma desregulamentação no plano diretor. Aprovaram outros projetos que permitiam adensamento onde não deveriam existir. Agora, por exemplo, foi vitorioso na justiça o adensamento da Fuad Race. Como pode adensar uma cidade, uma avenida daquela? As ruas ele já sai tudo bem, mas aquela avenida... Então, eu acho assim, são coisas, mas conseguiram, na justiça, de um modo geral, fazer isso. Então, eu acho que isso não é inteligente. Quando nós projetamos a nova Goiânia, do Parque Los Angeles, que vai nos condomínios, no GO 020, tudo que você vê, essa região, é justamente aquela região não poderia prédios. Hoje já se permite prédios ali. Entendeu? Para a gente mostrar as duas Goiânias, uma verticalizada e a outra não. A verticalização, de uma certa forma, se justifica um pouco, porque hoje se perceberam, e a gente estava falando de revitalização, que ser chique e fator de fazer com que as pessoas fiquem no emprego é o fato delas poderem andar o mínimo possível para o trabalho. Ou seja, morar, trabalhar e lazer próximo, no mesmo bairro. Goiânia tem condições de oferecer isso sem que precise ter um adensamento muito forte para esse fim. Então, acho que adensaram muito, sim, algumas vias. Vamos ter problemas aí. E os outros problemas também é justamente nesse adensamento que a gente não está falando. Vamos pegar a região noroeste. A região noroeste era uma região que sempre foi esquecida. Foi preciso ter um prefeito como o Íris, que chegou à conclusão e foi eleito, dizendo que ele ia asfaltar todos os bairros de Goiânia.
e asfaltou realmente. Só que não fizeram infraestrutura, não tem escoamento de água. Então, qualquer chuva que dá em Goiânia, a topografia de Goiânia é mais ou menos assim, uma declividade de 10% a 15%. Se nessa parte maior de Goiânia tem a maior concentração de solo não impermeabilizado, o que acontece? Essa água vem numa velocidade e inunda ali. Esse ano nós tivemos em Goiânia alguns alagamentos aí tristes. Mas se acontecer um volume de água maior, nós vamos ter um problema muito sério. Porque a água do Meia Ponte, todo aquilo que chega ali, transborda. E muitos bairros vão ficar debaixo d'água, pelo menos por alguns dias. Então, não investir no saneamento básico é um crime, sobre todos os aspectos. E nós temos uma coisa privilegiada da natureza. Nós temos um rio que corta a nossa cidade. Deveria ser o nosso orgulho. O que a gente faz? Dá as costas para o rio. É como se não existisse o rio. Quem mora perto do rio torce o nariz. Então, está tudo errado. Nós não temos saneamento básico, nós não temos a garantia mínima do cidadão. Para você ter uma ideia, Márcio e Fernanda, é tão assustador os números que você começa a checar. Eu sou um estudioso do assunto. 50% das doenças de Goiânia são causadas por não ter infraestrutura básica. Saneamento e água tratada. Grave, né? Olha a economia que a gente teria nessa. Um atraso sem precedente. Horroroso. Você não vê nenhum político trabalhando nesse sentido, resolvendo o problema. Está correndo atrás de UTI. Olha que atraso. UTI. Uma cidade, Márcio, que tem um orçamento esse ano de 10 bilhões. Uma cidade, eu conheço todo o segmento da cidade. É uma cidade que tem uma gordura, gasta em excesso algo como 25% a 30%. Vamos botar 20%. É 2 bilhões por ano. O prefeito está dizendo que Goiânia deve 4 bilhões. É uma solução de 2 anos de austeridade. O problema não é correr atrás de UTI, não, porque UTI a gente está falando de vida. O problema é correr atrás de gente que está com sofá nas costas. Aí é problema. Também. Né? UTI, e todo em cima disso. Então, eu estou dizendo que Goiânia é uma cidade viável. Eu acredito que o Sandro vai fazer uma gestão muito boa. É um ótimo gestor. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai resolver essa cidade. E vou fazer ainda uma previsão para você. Aí eu acho que vai errar, mas é uma previsão que eu vou dizer para você. Ele vai chegar no final do ano com caixa de 1 bilhão para fazer investimento em 2026. Porque é o compromisso que ele teve para ser eleito e ele vai fazer isso tranquilamente, que ele vai fazer porque ele é competente. Eu tenho certeza. Então, Goiânia vai virar um canteiro de obras no ano que vem. E, o Riso, ainda dentro da questão do mercado imobiliário, muitas pessoas, muitas das vezes por desconhecimento, eles não entendem o que é o impacto de uma taxa de juro. Quando o Banco Central lá reúne, vai aumentar 0,5%, 1%, o cidadão comum não imagina o impacto que isso tem. E o setor imobiliário acho que é um dos primeiros a sofrer. Como você está acompanhando aí essa questão dessa Isso é clássico. taxa de juros? Juro alto, mercado imobiliário desaquecido. Juro baixo, mercado imobiliário aquecido. O problema no Brasil é que existe uma cultura inflacionária. Então, o imóvel leva uma vantagem porque é o único ativo que corrige a inflação com o tempo. É comum você ver pessoas dizer, eu comprei um lote tal época, comprei por tanto, era isso aqui, hoje, graças a Deus que eu tenho um lote, a valorização. Então, o tempo conserta a inflação. Então, é um bom investimento imobiliário, mesmo com juro alto, por causa da inflação. Mas o mercado imobiliário funciona bem mesmo, é com juro baixo. Porque tem que fazer esse trabalho. Eu vou dar um dado para você entender aqui e vou dar um dado do problema e vou dar a solução também para você entender. É o seguinte, 80% dos financiamentos da baixa renda Minha Casa Minha Vida estão inadimplentes. Por quê? 80%? 80%. Por que a roda não está girando? Por que eles estão inadimplentes? Por uma coisa muito simples. O cara que paga uma prestação de 200 a 300 reais de uma casa Minha Vida, ele está deixando de pagar porque a preferência dele é pagar a luz. Como a luz sobe e a inflação sobe, ele paga a luz e não paga a prestação da casa. Porque ele sabe que a casa não vão tomar dele amanhã, não vai cortar como a luz. E sem a luz ele não vive. Então, e eu estou dizendo de cara que paga luz de 200 a 300 reais também. Quem tem só um aparelho de ar-condicionado, um freezer, uma geladeira, luz, isso. Ele paga isso. Então esse é o problema. Aí eu te pergunto,
Não seria melhor o governo dar um crédito para quem já tem um financiamento de 5 mil, 6 mil, para ele ter um kit de energia solar, para ele ficar isento da taxa de luz no compromisso de pagar a prestação? Eu acho que o governo que fizer isso vai ficar imortalizado por essa família. Imagina você nunca mais ter que pagar energia. E esses 5 mil na prestação da casa vai significar R$ 15 a mais. Para o cara que já tem o imóvel financiado. Esse sim é um programa social muito interessante. Eu tenho trabalhado muito nele. Sabe, para a gente dar essa dignidade. Porque é um bom problema, porque as pessoas não estão pagando, não tem novo dinheiro. Então, está aí nessa situação mágica, o governo fazendo. É a sociedade sem dinheiro, o que faz? Faz isso consignado. Qual a garantia? Os bancos querem garantia para diminuir o juro, o FGTS. Quem garante que o juro vai baixar? E quem garante que você vai estar empregado amanhã? Né? Exato. Então é o seguinte, é um absurdo. O que se faz com o cidadão brasileiro é um crime. O cidadão brasileiro tem que ter noção do que fazem com ele. Então, esse é um dos problemas. Vamos falar da FIC Goiás? FIC Goiás. Vem aí o maior evento da economia goiana. Juntou FACIEG, SEBRAE, Fórum Goiano de Habitação, FIEG, FEComércio, para trazer um momento único. Nós vamos fazer lá no Centro de Convenções de Goiânia, no final de outubro, começo de novembro, um evento espetacular. E, óbvio, a expectativa é de mais de 1 bilhão de negócios a serem realizados. Você não pode ficar de fora, né? Lá nós teremos espaço para os nossos empreendedores divulgar seus produtos, serviços. Mas como é que eu adquiro um espaço? Procure nossas ações comerciais, você vai ter as informações. A Riso Imobiliária com certeza vai ser parceira também do evento, viu? Uhum. Você falou um negócio aí, Riso, que eu fiquei tão curiosa. Você falou da venda do Jardim Goiás. O que era aquilo, hein? Era nada, né? Nada. Era uma birra muito grande de Solorival, que Solorival pagava os tributos direitinho e o Jardim Goiás nunca foi asfaltado pelo município. Era um mato. Era um mato e as ruas ali mal cuidadas, coisa e tal. Então nós fizemos um trabalho, uma taxa de melhoria para asfaltar o Jardim Goiás. Então foi feito isso tal, com o município, Solorival pagaria os tributos. E pagou. No governo do Darcy Acórcio foi feito isso, que aquele assentamento que o Darcy fez na Vila Social ali, que ele tem uma saída para Guapó. Ele tem lá uma vila ali que ele fez com 2.000 pessoas, que era uma área de Solorival. Nós perguntamos a área pelos tributos, fizemos lá. E a quadra A é da 88 até a Avenida B. Nós, então, convencemos Solorival que nós vendíamos aquilo, a prestação, tudo, fazia dinheiro, para ele ter dinheiro para renegociar a dívida da Caixa do Flamboyant. E nas quadras C, que da B, essa que eu falei para você, a gente colocaria gabarito. Acertamos tanto que hoje você vê o Jardim Goiás tudo cheio de prédios na quadra C. E ele renegociou o shopping, e o shopping é o que é hoje. O senhor Lorival é um homem de muita visão, persistente, e fez isso. Foi daí que nós fizemos esse trabalho para ele, que ele me chamou em 88 para ser procurador dele, para aprovar o Parque Los Andes, que no ano 2000 se transformou em Alphaville. Hoje lá é Parque Los Andes, você vê lá, Prefeitura Parque Los Andes, fora é Parque Los Andes. Uhum. Mas quando se trata do condomínio, fala Alphaville, então é Parque Los Andes, Alphaville. O que nós aprovamos foi o Parque Los Andes, que no ano 2000 o Parque Los Andes fez negócio com o Alphaville. É interessante a gente observar isso para ver o ritmo de crescimento de Goiânia, né? Se você volta aí 20 e poucos anos atrás, pensar que o Jardim Goiás era mato, Exatamente. Né? Você permite só um adendo aqui, Fernanda? E sabe o segredo? Pode falar isso. Sabe o segredo da Riso? As pessoas me acham inteligente, realmente eu sou um empresário muito bem sucedido, coisa e tal, mas eu nunca comprei um lote no Jardim Goiás. Nunca comprei um lote no Alphaville. Por quê? Você não acreditou? Não, eu fui contratado para administrar e para ser representante de Solorival. Eu não me sentia confortável sendo contratado por um fim e ser ao mesmo tempo dono. Porque a gente é um gestor de bens, né? E a gente tinha os nossos empreendimentos, que é o Portal do Sol, empreendimento nosso, o Golfo, empreendimento nosso. Enfim, a gente tinha muita coisa. Mas a gente não é de comprar imóvel. É isso que eu estou dizendo. A gente é de fazer com que você compre e ganhe dinheiro com imóvel. A gente é um gestor de bens. Entendido. Tá vendo, Márcio?
Não, eu ia comentar que assim, o Riso realmente ele é tão visionário. A sede da FACEG, para quem ainda não nos conhece, fica aqui no Riso Plaza, que é um prédio praticamente em frente aí à sede do governo, o Palácio Pedro Ludovico, é aquele que tem uma bandeirona do Brasil. Isso. Que o povo me pergunta, onde é que fica a FACEG? Falando no prédio do Riso, que aí todo mundo sabe onde é que é. E é um prédio, nós temos aqui quase 40 anos de construção, não é? Exato, 36 anos. 36 anos. E é um prédio assim, que tem um ar de modernidade. Foi o primeiro elevador panorâmico, Foi né, o primeiro. de Goiânia. Na época da inflação alta, a gente fez essas obras todas. Fizemos 40 prédios em Goiânia por preço de custo. A gente tinha muita credibilidade, então eu pegava o dinheiro das pessoas. Esse Riso Plaza eu levei 4 horas para vender todo ele. Eu vendi 2 andares para a organização Gemi Câmara, eu vendi 2 andares por Diolonzinho, sabe? Foi vender assim para Jorlan. Essas pessoas, o Sandro, na época, comprou um andar aqui. Foi assim. Aí, olha, a gente vai fazer esse prédio. Todo mundo topamos. Seba comprou também 2 andares, acabou. Aí nós fizemos o prédio com projeção por administração. Aqui, o Tainá, o Leônidas, enfim, 40 prédios em Goiânia. Mas o nosso foco sempre foi desenvolvimento urbanístico. Então, esses grandes loteamentos. Nós temos essa região da GO 020, que todo mundo conhece, mas o forte nosso popular é o Jardim do Cerrado, em frente à Coca-Cola ali, onde nós temos 30 mil unidades. E já existe lá hoje 15 mil unidades prontas. Já existe lá 60 mil pessoas que moram ali. Não sei se você conhece o Jardim do Cerrado, que está implantado até o 16º, e a gente tem ainda mais 15 bolsões para ser desenvolvido ali. Então a gente gosta muito de trabalhar. Realmente é uma área, o Jardim do Cerrado, tão antiga quanto o Golfe, aliás, mais antiga do que o Golfe, porque é uma área do Jerônimo Coimbra Bueno, que é o fundador de Goiânia, e ele deixou para o filho dele. E é uma área, então, que eu administro há 50 anos, que eu olho a área, e no governo do Íris a gente já sentou lá 4 mil famílias, que o Íris queria botar esse programa dele, ele fez o Bananal, fez o Orlando de Moraes, esses empreendimentos todos para baixa renda. Então a gente trabalha tanto na baixa renda quanto na alta renda. E nesses projetos de áreas, essas áreas da GO 020 são nobres, essas áreas da regiões são menos nobres, mas também muito nobre, por exemplo, no que se refere a projetos planejados. Goiânia ainda tem espaço para crescer para alguns lados, ou essas áreas interessantes? Goiânia vai crescer, Goiânia não tem mais, esgotando. nos seus limites do município, Goiânia está tomada, já está bem definido os municípios, mas Goiânia tem muito espaço vazio. Tem muito espaço vazio. Dentro de Goiânia. Os espaços vazios, uma vez e meia a expansão urbana. Olha para você ver. Então, eu acho que a tendência vai ser ocupar esses espaços vazios para que a coisa fique mais concentrada, para que o serviço público possa ser mais bem direcionado. Porque uma cidade, quando ela é horizontalizada, ela tem que ter uma infraestrutura muito forte. E está provado nesses 50 anos que o município não acompanhou nada. Para você ter uma ideia, a BR-153, que todo mundo chama ali ao lado do Serra Dourada, aquilo não é BR, aquela é a Avenida L. A BR é atrás do autódromo, está projetada há 50 anos, nunca saiu do papel. Então o município não acompanha, o governo não acompanha o desenvolvimento, sabe? Então eu acho que é uma coisa, a tendência natural agora, se tratando de Goiânia, porque os seus limites estão tomados, é no sentido de ocupar os espaços vazios. E a região norte, que comporta polos industriais, que eu acho que são essenciais. Um polo Noverelo, por exemplo, é essencial. Você vai no Jardim Guanabara, você tem mais de 200 lojas que fabricam móveis, que não deixa a desejar móveis nenhum do Brasil, né? Mas não tem lugar para expandir. É uma rua quase de uma mão única, que você não tem onde parar para entrar nas lojas. Então, naquela região ali, tem que ser criado um polo noveleiro, que vai atrair o Brasil todo para essa região aqui. A logística de Goiás permite isso. É a menor distância de qualquer extremo do país. Então, acho que Goiânia é uma indústria não poluente, uma indústria que tem sentido, que vai fazer uma grande diferença. E o resto é tecnologia. Goiânia, eu acredito, nos próximos 10 anos, vai ser a cidade mais tecnológica do Brasil. Márcio, Pignatti está com a gente também. Fernanda, a Pignatti, ela atua no mercado que eu sugiro muito aos nossos empreendedores que vamos olhar essa questão, que é o registro de marcas e patentes.
Existem inúmeros casos. A pessoa tem um comércio tradicional, 20, 30, 40 anos, mas ele não registrou a sua marca, a marca do seu negócio. E se outra pessoa for lá e registrar antes, essa pessoa que fez o registro pode te obrigar a mudar o seu nome. Você imagina o transtorno que isso não vai causar. E não é só no aspecto financeiro, de você ser obrigado a mudar a sua fachada, mas também o aspecto do nome empresarial. Toda a história que você evoluiu, consolidando a sua boa marca, de um dia para a noite você pode perder. Agora, você toma cuidado, que tem muitas empresas que atuam nesse ramo e que não são muito idôneas. Você tem que procurar uma empresa que tenha lastro, uma empresa que tenha expertise, e é o caso da Pignat. Há muitos anos já atua nesse segmento e é nossa parceira das associações comerciais. Então, se você ainda não fez o registro da sua marca, não perca tempo, procura a nossa associação comercial, que ela vai te orientar como fazer. Riso, a gente não pode encerrar a nossa conversa sem falar do Instituto Riso. Eu te apresentei como entusiasta da cultura. Todo mundo que passa por essa casa aqui se encanta, muita gente tira foto. O que acontece ali dentro? Tudo. Tudo. O Instituto tem feito um trabalho maravilhoso. Vamos dar a localização exata dela? Ela fica na Cora Coralina, com a Rua 94. Aqui. Pronto. É o caso, eu acho tudo. O Instituto antigo. hoje é tocado pela minha filha, Gabriela. Ela é diretora executiva do Instituto. O Instituto tem uma atuação muito forte em artes cênicas. Hoje nós estamos aí com quase 300 alunos de aula gratuita. O espaço dá atendimento integral ao artista, seja ele de que segmento for, né? O Instituto se orgulha desde há 9 anos que tem uma bolsa de um jovem violinista, que é considerado hoje entre os 10 melhores do mundo. É mesmo? Tem 17 anos, nós pegamos ele com 9 anos, agora aos 18 anos, ele já tem emprego na Orquestra da Áustria. Como ele se chama? Gabriel. É um garoto assim que a gente tem muito orgulho. Esse ano também a gente participamos como apoiadores do projeto de música clássica do L'Occitane em Trancoso, que a gente tornou parceiro, né? Que a gente vai fazer algumas coisas duas. E é isso. O Instituto levou já para Goiás, em várias cidades, música clássica, inclusive aos Calungas, que teve uma repercussão maravilhosa. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma programação de festivais de música no estado todo. A FACIEG, que está aqui, pode ser um parceiro nosso, porque a gente quer criar a semana do jazz, a semana do blues, a semana do rock, a semana do sertanejo, do clássico, e fazer esse programa percorrer todas as cidades do estado de Goiás. Sabe? Então, para que você possa saber, eu vou para Rio Verde essa semana, porque lá tem um festival de blues, que é show. Qual é o problema? Quem gosta. Que legal. E percorrer. E ao mesmo tempo, uma pegada ambiental. O Instituto Riso trabalha também no sentido de certificar produtos que são feitos pelas indústrias goianas, no sentido de dizer que elas produzem o que fazem a respeito total com o meio ambiente. Tem a cantata de Natal ali, que é linda, tem a cantata de Natal. Já há quantos anos? Já há 18 anos que a gente faz a cantata de Natal, é um sucesso. Faz parte do calendário cultural da cidade. E pasmem você, a gente não consegue financiamento da Leis Goiás. Nunca conseguimos. Sempre trabalhamos com recurso próprio. Sempre com a iniciativa privada. Não consegue porque não encaixa. Eu quero acreditar porque é coisas técnicas. E a gente tem feito tudo para resolver, mas não conseguimos. Para você ver que nível de governo que nós temos interferindo, inclusive, na cultura e no meio ambiente. Ou seja, se você não rezar na cartilha de quem manda, você vai rezar joelhado no milho. É mais ou menos assim. E depois de você falar isso, aí que não vai conseguir mesmo agora, para a próxima. Eu estava na esperança de conseguir agora para a próxima cantata. Não, Ele digo... é boca dura, você está vendo? Não, mas eu acho o seguinte... Mas eu gosto de gente mas assim, não é boca dura, eu gosto de dizer as coisas verdadeiras. É isso, e isso não é governo para mim. Um governo que trabalha com seleções de A, B, C ou D não é governo. O governo é de todos. É preciso que entendamos que a democracia é o seu direito de ir e vir, de criar, de ser respeitado e respeitar. Não é possível ter progresso sem responsabilidade.
Entendeu? Então, acho que é assim que se governa. E não simplesmente, porque fulano fala mal de governo. Eu não falo mal de governo. Você não viu eu falando mal de governo nenhuma. Eu só estou dizendo que a forma como o governo age não ajuda, em hipótese alguma, o cidadão. Márcio, para a gente encerrar, mais uma pergunta. Riso, ao longo da sua fala, você bateu muito na tecla de algo que realmente você faz muito bem, que é relacionamento, conexões. Quando você começou lá, menino, as portas foram se abrindo por conta dessa marca sua. E a gente bate muito isso na tecla com os nossos comerciantes. Gente, vocês têm que estar dentro da associação comercial, é a casa do relacionamento, network. Dá o testemunho até para a gente estimular quem está assistindo. Eu vou dizer para você o que é a associação comercial. Eu entrei na política há 3 anos, saí candidato a senador, porque o partido me convidou, eu achei que o partido me cabia. Perguntei para o partido como é que a gente ia fazer política. Não tem dinheiro, porque o partido não trabalha com verba pública, o novo. E eu saí com a cara e coragem, por esse Goiás afora, pedindo voto. Olha para você ver que loucura. E o Estado tem 246 municípios. Nós tivemos voto em 242 municípios. Nós tivemos só em 20 cidades. O tempo curto e de carro. Nessas 20 cidades que nós tivemos, a única entidade que nos recebeu foi as associações comerciais. Por isso eu tenho uma ligação muito grande com o Cristiano, tenho uma ligação muito grande com todos os presidentes de associações comerciais. E eu achei maravilhoso esse trabalho, porque estou vendo que tem sentido. Hoje eu vejo você aqui na FACEG. A FACEG não tinha essa visibilidade que você está dando. E essa visibilidade ela tem que vir para ficar. Quem vai fazer a verdadeira transformação do Estado, que eu digo, é você, produtor. É você, comerciante. Então, você tem que ter uma entidade que seja extremamente respeitada, como é a FACEG hoje. O Márcio, hoje, é uma autoridade. Você não vê um evento que ele não está lá presente, defendendo a classe. Então, é preciso que você entenda que você que faz a roda girar, é você que paga tributo para que as coisas aconteçam. O que nós precisamos fazer é estarmos unidos para exigir mais, porque nos custa tanto esse governo. Muito bem, muito obrigada pela entrevista, Riso. Que bom o bate-papo. Eu que agradeço estar aqui com o Márcio. O Márcio é um inspirador. O Márcio é uma pessoa que eu tenho um carinho assim, muito grande. Né? Você, então, Fernanda, é a rainha da comunicação em Goiás, vamos dizer assim. Deus, né? Que honra. E, então, é um prazer estar aqui, eu estou bem à vontade. Né? E está sempre à disposição de vocês. Quando quiserem me dar mais uma oportunidade de falar, eu quero sempre falar nessa entidade. Porque eu sei que essa entidade, Márcio, vai fazer a diferença. Obrigado, chefe. Tamo junto. Vamos nessa? Bora, né? Obrigada a todos vocês que nos acompanharam, obrigada a vocês que nos assistiram, vocês que nos ouviram pelas rádios parceiras. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.